Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, mais um estudo no nosso compêndio. Hoje, o 74º do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Vamos agora de 4, 5 vídeos aí mais ou menos sobre os sacramentos a serviço da comunhão e da missão, que é a ordem e o matrimônio. Vamos começar hoje com a ordem, primeira parte, precisaremos de 2 partes, tá bom? Sacramento da ordem. Vamos lá? Papel e caneta na mão, primeira pergunta, a de número 321 do compêndio. Quais são os sacramentos a serviço da comunhão e da missão? Resposta: 2 sacramentos. A ordem e o matrimônio conferem uma graça especial para uma missão particular na igreja a serviço da edificação do povo de Deus. Eles contribuem em particular para a comunhão eclesial e para a salvação dos outros. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, dos 7 sacramentos, 2 deles são reservados a serviço da comunhão e da missão, né, que trazem um estado de vida para o ser humano. O matrimônio e o sacramento da ordem, que é o sacramento conferido, né, aos sacerdotes. E aí a gente vai entender ponto por ponto. Agora, especificamente o sacramento da ordem, pergunta 322. O que é o sacramento da ordem? Resposta: é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na igreja até o final dos tempos, né? Então, o sacerdócio de Cristo, né, é conferido a estes homens de maneira ministerial para que eles exerçam o sacerdote de Cristo até o final dos tempos, né? Então, mais detalhes nas próximas perguntas. 323. Por que se chama sacramento da ordem? Ordem indica um corpo eclesial de que se passa a fazer parte mediante uma especial consagração, daí a palavra ordenação, a qual, por um particular dom do Espírito Santo, permite exercer um sagrado poder, em nome e com a autoridade de Cristo, a serviço do povo de Deus. Então o sacerdote, ele exerce um sagrado poder, não em nome dele, mas em nome e com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, a serviço do povo de Deus, né? Então, ordem recebe uma especial consagração, uma especial ordenação, um dom particular do Espírito Santo para quem recebe o sacramento da ordem. 324. Como se situa o sacramento da ordem no desígnio divino de salvação? Olha só. Na antiga aliança, são prefigurações desse sacramento o serviço dos levitas, bem como o sacerdócio de Arão e a instituição dos 70 anciãos, conforme está no livro de Números, capítulo 11, versículo 25. Essas prefigurações encontram seu cumprimento em nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, com o sacrifício da sua cruz, é o único mediador entre Deus e os homens, conforme está em 1 Timóteo 2,5. O sumo sacerdote é a maneira de Melquisedeque, conforme está em Hebreus 5,10. O único sacerdócio de Cristo se torna presente pelo sacerdócio ministerial, conforme já disse nas respostas anteriores, né? O único sacerdócio de Cristo se faz presente nos padres de maneira ministerial. Olha que frase belíssima de Tomás de Aquino, santo e doutor da igreja. Somente Cristo é o verdadeiro sacerdote, os outros são os seus ministros. Que profunda reflexão de São Tomás. 325.
Desculpem. De quantos graus se compõe o sacramento da ordem? Compõe-se de 3 graus, que são insubstituíveis para a estrutura orgânica da igreja: o episcopado, o presbiterato e o diaconato. Episcopado, presbiterado e o diaconato. Ok? Então, na hierarquia da igreja, conferido pelos sacramentos da ordem: diácono, padre e bispo. Ciro, como é que fica os cônegos, os arcebispos, os cardeais, o papa? Isso são sacramentos? Não, são títulos. O sacramento da ordem estão nesses 3 graus: do diácono, do padre e do bispo. Tem padre que pode receber o título de cônego, de monsenhor. O bispo pode receber o título de arcebispo, aumenta suas funções. Pode ser nomeado um cardeal, ele continua sendo o bispo. Ou pode ser nomeado o papa. Quem é o papa? O bispo de Roma. Todo bispo de Roma é o papa. Mas em termos de sacramento, são esses 3 graus e ponto final. 326. Qual é o efeito da ordenação episcopal, que é do bispo? Resposta: a ordenação episcopal confere a plenitude do sacramento da ordem, faz do bispo o legítimo sucessor dos apóstolos, insere-o no colégio episcopal, partilhando com o papa e os outros bispos a solicitude por todas as igrejas, e lhe confia os ofícios de ensinar, santificar e reger, que é próprio do Cristo, né? Então, o bispo, ele recebe a plenitude, o máximo do sacramento da ordem. Um dia ele foi ordenado diácono, um dia ele foi ordenado presbítero, e agora ele recebe o último grau do episcopado. Agora ele é ordenado bispo, por isso a plenitude. Recebendo o sacramento da ordem no grau do episcopado, ele se torna um legítimo sucessor dos apóstolos. Você tem o Papa, que é sucessor do apóstolo Pedro. Pensa assim: todos os demais bispos do mundo são sucessores dos demais apóstolos. Não dá para você entender, por exemplo, que o bispo da sua diocese é sucessor do apóstolo André, né? O cálculo não é bem esse. Você tem que chamá-lo de sucessor dos apóstolos. É claro que nós sabemos onde cada apóstolo fez a sua missão. Você poderia assim ir por esse caminho, mas o ideal, o catecismo chama eles de sucessores dos apóstolos, inseridos no colégio episcopal, partilhando com o Papa e com todos os outros bispos a solicitude, o cuidado, a guarda da Igreja de Nosso Senhor. 327. Qual é o ofício do bispo da igreja particular a ele confiada? Igreja particular: bispo de São Paulo, bispo de Sorocaba, bispo de Marília, bispo de Ourinhos, bispo do Rio de Janeiro. Esses locais são chamados de igreja particulares, ok? Vamos lá. O bispo a quem é confiado a igreja particular é o princípio visível e o fundamento da unidade dessa igreja, em relação a qual exerce, como vigário de Cristo, o ofício pastoral, ajudado pelos próprios presbíteros e diáconos. Olha aqui que interessante. Olha que interessante. O vigário de Cristo na terra é o sumo pontífice, é o Papa. Mas o bispo, na sua diocese particular, na sua igreja particular, ele também atua como vigário de Cristo para aquele povo, para aquela porção do povo de Deus. Interessante, né? Muito bem. E a última de hoje, agora passando para o padre: qual é o efeito da ordenação presbiteral? Os presbíteros, os padres. Olha só. A unção do Espírito marca o presbítero comum com um caráter espiritual indelével. Configura-o a Cristo sacerdote e o torna capaz de agir em nome de Cristo cabeça. Sendo cooperador da ordem episcopal, colaborador aí do bispo, ele é consagrado para pregar o evangelho, para celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, de que tira força ao seu ministério, e para ser o pastor dos fiéis. Então, são todos os efeitos que ocorrem na vida daquele homem que recebeu a ordenação presbiteral dos sacerdotes, né? Colaboradores dos bispos, consagrados para pregar o evangelho, para celebrar o culto divino, o sacramento, sobretudo a Eucaristia, do qual ele tira força da Eucaristia para o seu ministério, e para ser o pastor dos fiéis. Vamos então parar por aqui. Essa é a parte 1 do Sacramento da Ordem. Terminaremos então na próxima quinta, da qual vou esperar você, tá bom?
Um beijo no seu coração, Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria!